O Brasil tem uma história territorial muito interessante, como podemos ver, mostrando sua expansão desde os primeiros assentamentos portugueses e o colonialismo, dividindo a costa brasileira em capitanias retangulares e depois se expandindo para o interior com vários períodos de crescimento, além de um ou dois casos de perda de território e muitas reorganizações territoriais. Certamente, os nativos brasileiros também tinham sua própria organização territorial antes da chegada dos europeus e do desenho de suas próprias linhas, mas não consegui encontrar nenhum mapa que represente essas regiões e fronteiras tribais em todo o território atual do Brasil. O melhor que encontrei foi este, que mostra os grupos de indígenas em cada área da costa brasileira por volta do século XVI, exatamente quando os portugueses chegaram. Curiosamente, o número de grupos nativos quase coincide com o número de capitanias estabelecidas. Ou este outro, que representa as famílias de língua indígenas hoje. As reservas indígenas atualmente são muito limitadas, pois grande parte do território foi ocupado, mas ainda existem algumas tribos completamente isoladas na floresta amazônica. Quando os portugueses chegaram, eles estabeleceram essas 16 capitanias, que logo se expandiram para outros territórios e estados à medida que avançavam. E hoje o país é dividido em 26 estados e um distrito federal, sendo que cada um deles, mesmo os menores, é grande. Neste mapa, cada estado é atribuído a um país de acordo com o seu tamanho. E veja quantos países grandes cabem dentro do Brasil: Venezuela, Alemanha, Finlândia, Reino Unido, Itália, Mongólia, Portugal, Angola, França e muitos outros. Além disso, esses estados estão agrupados em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se você quiser, posso fazer um vídeo sobre a evolução territorial em si, com mais detalhes. Mas para este vídeo eu só queria mostrar um resumo para que você possa entender como o território cresceu e se organizou desde o início e como está agora. E este estabelecimento colonial inicial na costa pode explicar a densidade populacional. Vamos explicar o próximo mapa, que nos fala sobre isso. O Brasil tem um total de 212 milhões de pessoas, o que é bastante. Para você ter uma ideia, é o equivalente à soma de todos os outros países sul-americanos. No entanto, a forma como estão distribuídas ao longo do território não é igual. Isso parece ser uma constante em muitos países que vimos até agora. Talvez devido ao estabelecimento inicial na costa ou talvez apenas por causa das características costeiras em si. Esses estados do leste tem uma densidade populacional muito maior do que o restante. No entanto, devemos observar que os estados do interior oeste são muito maiores. Então, mesmo que tenham a mesma população, eles seriam menos densamente povoados. Mas o fato é que, ao olhar um mapa dos estados por números absolutos de população, os estados costeiros do leste ainda se destacam, representados em tons mais escuros, o que indica uma população maior. Por causa disso, os estados costeiros também têm economias melhores, ou, melhor dizendo, maiores, como podemos ver neste mapa, onde tons mais escuros representam o tamanho do PIB de cada estado. No entanto, quando comparamos o mesmo mapa com valores de 100 anos atrás, eles são ligeiramente ajustados, mas não totalmente, pela inflação, então tenha isso em mente. Mas a diferença era muito maior. Portanto, podemos concluir que, embora os estados costeiros ainda sejam muito ricos em termos de PIB, devido a terem mais população e economias mais desenvolvidas, a diferença entre eles e os estados do interior foi significativamente reduzida. E se isso continuar, os maiores estados podem até mesmo superá-los um dia, aproveitando o fato de terem tamanhos significativamente maiores. De fato, neste mapa, podemos ver a previsão do crescimento do PIB em 2020, com as regiões costeiras diminuindo e as do interior crescendo, desde que esse crescimento não seja realizado às custas das reservas naturais, o que infelizmente parece ter sido o caso na floresta amazônica. De fato, neste mapa, podemos ver o desmatamento causado por incêndios naquele ano, tanto por incêndios quanto pela ação humana. Uma quantidade incrivelmente grande de território que infelizmente foi perdida. Esse problema está intimamente ligado às mudanças climáticas. Neste mapa, podemos ver a previsão do aumento da temperatura até 2050.
e, com alguma exceção na costa, os estados do interior devem registrar o maior aumento de temperatura, todos acima de 2 graus Celsius, e alguns até alcançando 3 graus. Eu estava com dificuldade de encontrar bons mapas com estatísticas brasileiras até que encontrei essa conta no Instagram chamada Brasil em Mapas. Todo o crédito de alguns desses mapas vai para eles. Você definitivamente deveria conferir a página deles se gostar desse tipo de coisa. Um deles está relacionado ao PIB e é esse ótimo mapa que mostra 10 cidades brasileiras que, por si só, contribuem com 25% do PIB nacional. E como podemos ver, 8 delas estão em estados costeiros, com as únicas exceções sendo o Distrito Federal e Manaus, com São Paulo representando incríveis 10% do PIB nacional e Rio de Janeiro 5%. As cidades costeiras em todo o mundo tendem a ser mais prósperas e geralmente são o lugar preferido para se estabelecer, devido aos recursos hídricos e à proximidade dos rios. Falando em água, e quanto aos rios do Brasil? O Brasil tem muitos rios, sendo um deles o Rio Amazonas, o segundo maior do mundo. Logo atrás do Nilo, embora algumas pessoas afirmem que é ainda maior. Existem pelo menos 22 rios significativos, mas 12 principais, que levam às bacias hidrográficas do país, ou seja, as áreas conectadas a cada rio principal específico. Podemos vê-los neste mapa, sendo o maior deles, sem dúvida, a Bacia Amazônica. Voltando brevemente à população, temos outro tópico interessante, que é a etnia. O Brasil é um país com muitas etnias e origens, e de acordo com a própria instituição estatística, considera-se que 47,5% da população é de descendência europeia, 43,4% de diversas etnias, 7,5% de descendência africana, 1% de descendência asiática e apenas 0,4% indígena, de acordo com esses dados de 2009, que estão desatualizados, mas não acredito que tenha mudado muito quando se trata disso. Os estados com maiores percentuais de descendentes europeus estão no sul. Pessoas de várias etnias são as mais comuns em todo o país, mas especialmente no Norte, Nordeste e Bahia, pessoas com descendência africana representam uma porcentagem maior da população. Este mapa do censo de 2010 divide as informações por províncias, mostrando o maior grupo étnico em cada uma delas. E como podemos ver, quase apenas na região da floresta amazônica os indígenas são dominantes. É estranho que não vejamos descendentes asiáticos como dominantes em nenhum lugar, já que o Brasil tem muitos deles. Neste mapa podemos ver a quantidade de imigrantes japoneses em cada estado, variando de cerca de 1.000 a mais de 1 milhão no estado de São Paulo, por exemplo, totalizando cerca de 1,8 milhão em todo o país. As razões pelas quais há tantas pessoas do Japão vivendo no Brasil podem ser diversas, mas tudo parece ter começado com o tratado entre o governo dos dois países, permitindo a migração japonesa para o Brasil. Isso ocorreu, em parte, devido ao decreto de imigração italiana na época e à escassez de mão de obra que o país enfrentava. Atualmente, eles provavelmente estão integrados e, portanto, são mostrados como pessoas de origem mistas, já que não há muitos imigrantes de primeira geração restantes. Em outro mapa, podemos ver a principal origem da imigração por país em cada estado brasileiro. É uma mistura muito grande de países de origem, e esses não estão organizados pelo número de pessoas, que eu saiba. Portanto, embora você possa ter americanos como a maior fonte de imigração em vários estados, talvez os alemães tenham se mudado em maior número, apesar de serem o maior número apenas em um estado. No entanto, o Brasil continua a ter comunidades de imigrantes em crescimento de Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Japão, China, França, Reino Unido, Estados Unidos e Cuba, entre muitos outros. Falando de pessoas, quanto tempo elas vivem? O próximo mapa mostra a expectativa de vida média por estado, e podemos ver uma grande diferença entre eles, quase tão grande quanto a que vimos nos Estados Unidos. Os estados do Sudeste têm uma expectativa de vida média de 77 a 79 anos. Alguns outros têm entre 74 e 76 anos, mas muitos deles, especialmente no Norte e Nordeste, têm a expectativa de vida de apenas 70 a 73 anos.
uma diferença de 9 anos entre os estados e, em alguns casos, isso é bastante significativo. A justificativa lógica que possa encontrar para isso é que os estados do Sul têm economias mais desenvolvidas e, portanto, mais qualidade de vida para os seus cidadãos. No entanto, quando olhamos o mapa do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, dos estados brasileiros, que mede saúde, conhecimento e padrão de vida, as diferenças não são tão grandes entre os estados. A maioria deles está próxima do ideal, entre 0,8 e 1,0, e o restante em algo em torno de 0,7. Algo que afeta o padrão de vida é a capacidade de trabalhar e receber um salário digno. Nos próximos mapas, podemos ver a evolução das taxas de desemprego dos estados de 2014 a 2020, com todos os estados aumentando e, em muitos casos, bastante. A Bahia alcança 20% de desemprego. Isso representa uma crise econômica séria que o Brasil vem enfrentando desde 2014. Voltando brevemente ao território, temos este mapa que nos mostra a divisão entre propriedade privada e pública no país. Há uma quantidade muito pequena de terras pertencentes ao Estado, pelo menos em comparação com outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, há muitas terras pertencentes ao Estado, o que é curioso. O território do Brasil, em amarelo, é propriedade privada, e apenas na região da floresta amazônica, ou pelo menos nos estados do interior, vemos segmentos maiores de terras que são de propriedade do Estado, talvez reservas naturais dentro das florestas. Esses são alguns mapas interessantes do Brasil, que nos ensinam um pouco sobre o país, seu território e como está organizado, sobre seu povo e o que os caracteriza, como vivem, quanto tempo vivem, de onde são e qual é sua herança. Também nos permitem entender as diferenças entre os estados do país. Existem praticamente uma infinidade de mapas que podemos usar para este propósito, pois existem estatísticas sobre tudo, e é sempre interessante ver como diferentes partes de um país ou até mesmo diferentes países se comparam quando se trata de um tema específico. Se você tiver sugestões adicionais de tópicos para comparações, deixe-me saber nos comentários. Fique à vontade também para apontar quaisquer estatísticas que você considere incorretas e deixar ideias para outros países sobre os quais posso fazer esse tipo de vídeo. Se inscreva-se se quiser e nos vemos na próxima aqui no canal Saber Sem Fronteiras.